Hoje é dia 3 de outubro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos passando um pouco das 18 horas. É hora que nós celebramos saúde através das ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Para quem está acompanhando as nossas jornadas recentemente, eu tenho uma clínica de dor dos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, tendões e articulações, cujo acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. Aliás, cerca de perto de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos musculoesqueléticos. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, peso, cansaço nas pernas, cãibras, adormecimentos, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer lugar da geografia humana, da economia humana, pode se manifestar uma dor por transtornos musculoesqueléticos. E a pior dor do mundo, nós sempre aqui dizemos, é a dor da gente. Não tem dor pior que essa. E esses pacientes que nos procuram, em geral, são pacientes crônicos, sofredores, durante muito tempo já, de meses, de anos, de décadas, entende? São pacientes eternos buscadores de alívio, tanto para as suas dores, quanto para evitar a progressão cruel da sua incapacidade, que vai jogá-los para que se auxiliem com bengala, muleta, andador ou cadeira de rodas. Então, em nossa clínica, a nossa função é impedir a progressão dessa jornada maléfica, cruel, que vai dando uma incapacidade cada dia maior para esse paciente, tornando-o muito dependente de ajuda externa, exterior, entendeu? Então, é óbvio que a isso se acrescentam fatores complicadores, né? Imobilismo, obesidade, insuficiência muscular e, sem dúvida, algum grau de depressão. Mas vejam vocês, qualquer que seja a doença, de difícil diagnóstico, de difícil tratamento e de prognóstico sombrio, qualquer doença desse tipo, mesmo as rotuladas de incuráveis, crônicas, incuráveis, entende? O tratamento desse tipo de mal tem que obedecer a alguns princípios, sem o qual nada de vantajoso ou de benefício vai acontecer para esse doente. Entendeu? Então, o primeiro princípio é o seguinte. Nós aqui falamos sobre muitas curas, né? Cura médica, cura religiosa, cura mental, cura da medicina vibracional, cura filosófica, cura quântica, placebo, cura pelo poder da mente e cura pelo poder espiritual. Aqui vai um entre parênteses também. Todo mundo pergunta por que esse nome das nossas jornadas, cura pela medicina espiritual. Veja, não é cura pela doutrina espírita, que é outra coisa, né? É uma cura religiosa da doutrina espírita. Não. Cura espiritual é cura pelo poder de Deus. Cura pela ciência médica é cura pelo poder da medicina.
Entendeu? Entendeu? Então vejam vocês, quando é uma doença difícil, é necessário lembrar que tem que haver um sincronismo, entre o paciente que realmente está determinado a ficar bom. Entendeu? Aí vocês vão perguntar, por quê? Tem gente que não quer ficar bom da doença? Por incrível que pareça, tem. Às vezes, por motivos de rejeição pela volta ao seu trabalho. Quer dizer, ele detesta o seu trabalho e ele não quer voltar ao trabalho, porque está vivendo às custas da previdência. Está encostado. Entendeu? Então não quer voltar para o trabalho, prefere ficar doente. Outras vezes, pacientes que requerem atenção especial, que requerem chamar atenção na sua família. E a sua família, então, se cotiza e sustenta um paciente que está doente, não está trabalhando, tem suas necessidades sociais, econômicas, e a família ajuda. E nessa ajuda, ele pode se encostar na família, entende? E não querer ficar bom, entende? Mas a grande maioria é óbvio que buscam a cura, né? A cura é uma palavra curta, mas de grande responsabilidade, entendeu? E, além de um paciente determinado a se curar, é necessário uma família junto dele que lhe dê suporte logístico, no sentido de ajudá-lo na busca dos recursos necessários para que essa melhora venha, e até a cura, por que não? Entendeu? E também vai necessitar esse doente e essa família de um médico, profissional médico, que aceita o desafio de uma doença de difícil diagnóstico, de difícil tratamento e de prognóstico sombrio, entende? Incerto, entendeu? Esse trio é mais poderoso do que cada um dos seus componentes, né? Isoladamente. Muito bem, então vejam vocês. Se você disser assim, toda hora você usa a palavra eu, né? Eu, porque eu vou, eu fiz, eu planejei. Você vive falando essa palavra curtinha, né? Eu. Entendeu? Pois bem, saiba você que você tem vários eus, não é um só. Entendeu? Então, veja bem. Nós sempre valorizamos aquilo que os nossos sentidos físicos nos demonstram, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Entendeu? Se impressiona esses nossos informantes físicos, nós nos convencemos na existência das coisas. E se nós não, se não são impressionados nossos sensores físicos, que eles não nos informam da existência dessas coisas, ou nós ignoramos, ou nós duvidamos da existência dessas coisas. Entenderam? Então vejam bem, o seu eu, ele não é só físico. Pelo contrário, ele é muito mais que isso, não é? O seu eu, segundo a medicina espiritual, o seu eu é físico, o seu eu é pensamento, o seu eu é mente, o seu eu é consciência, o seu eu é alma, e o seu eu é espírito. Viu quantos eus você tem? Entendeu? Mas quando você fala eu, você não está se referindo a toda essa pleiade de poderes que você tem. Entendeu? Você é muito poderoso com tudo isso que faz parte de você.
Você recebeu tudo isso de graça, pela graça de Deus. Mas o que acontece? A grande maioria das pessoas ignoram os outros níveis do seu eu. Entende? Eu dei um degrau ascendente, ou seja, uma hierarquia de baixo para cima. Pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Entendeu? O pensamento sendo o grau mais baixo dessa hierarquia e o espírito sendo o grau mais alto dessa hierarquia. Então vejam vocês também o que eu vou dizer. Toda a cura, gente, toda a cura pode ser a cura que vocês quiserem. Medicina alternativa, religiosa, ciência médica, cura quântica, cura pela medicina espiritual. Toda a cura, ela tem que acontecer de dentro para fora. Essa é a verdadeira cura. Claro que existem fatores acessórios, adjuvantes, que favorecem as curas. A ciência médica, na nossa cultura ocidental, é a mais importante. Então, o médico, com medicamentos ou cirurgia, ele favorece a cura de muitas doenças. Entenderam? Para que elas aconteçam. Entendeu? Assim mesmo, você doente é o maior fator de cura que existe para a sua cura. Entendeu? Você é muito poderoso. Entende? Com seu pensamento, com sua mente, com sua consciência, com sua alma e com seu espírito. Você é um poder incrível. Incrível. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem. Uma cura pelo pensamento ou uma cura pela mente são dimensões diferentes. Embora muitos textos, inclusive na própria ciência médica, se usa o termo pensamento e mente como sinônimos. Mas não são sinônimos. Para a medicina espiritual, pensamento é bem cerebral. Mente é muito extracerebral. Consciência é totalmente extracerebral. Alma é totalmente extracerebral. E espírito, aí nem se diga, é totalmente extracerebral. Então vejam vocês. Sempre eu repito, existe um universo no qual nós estamos contidos. É o nosso contexto, nós estamos contidos neste universo. Ele é único, por isso ele chama universo. Entendeu? Mas esse universo tem dois componentes importantes. Um se chama universo da visibilidade, que são aquele universo das coisas visíveis, perceptíveis, pelos nossos informantes físicos. Entendeu? Esse universo, ele foi enriquecido pelo microscópio, que desvendou o microcosmos, e pelo telescópio, que desvendou o macrocosmos. Entende? Mas assim mesmo, você pode ter 5 diplomas universitários. Conhecer o universo do microscópio, ou conhecer o universo do telescópio, que o seu conhecimento sobre esse universo no qual estamos contidos é minúsculo, é muito pequeno. Porque o universo do desconhecimento é gigantesco, perto do nosso universo que nós conhecemos. E tudo que é desconhecido é meio misterioso, né? As pessoas se referem é uma paranormalidade, é uma vidência. Meus queridos, nada disso. As leis da natureza são eternas, imutáveis, entende? Elas não mudam e todos nós
somos dotados de leis da natureza para nos favorecer. Entende? Então, por que quando se fala em alma, em espírito, em consciência, entende? Vai definir isso. Mesmo o próprio pensamento, o que é o pensamento? O pensamento pertence ao universo do desconhecimento. A mente pertence ao universo do desconhecimento. E a consciência? Idem. E a alma? Completamente ao universo do desconhecimento. E o espírito? Completamente ao universo do desconhecimento. E vocês veem essas palavras toda hora, nos textos que vocês leem, nas notícias, na mídia. O espírito não sei o quê, a alma não sei o quê. Entendeu? Nas religiões se fala muito isso. Entendeu? Mas vai definir isso, o que é. Entende? É difícil. Entende? Eu perguntei a muitos religiosos o que era Deus. E eles não sabiam a resposta. Entende? Não sabiam a resposta. E eu busquei essa resposta em muitas religiões. E não consegui resposta a essa pergunta. Entenderam? E olha que eu busquei essa resposta em muitas religiões. Muitas doutrinas religiosas, muitas crenças religiosas. Entenderam? Por quê? Porque Deus pertence a um universo ainda de muito desconhecimento. Mas não é por isso que não existe uma lógica teológica de Deus. Entenderam? Existe, como existe uma lógica do espírito, da alma, da consciência. Hoje, existe uma ciência moderna que tenta conciliar a matéria, o físico, com o espírito. Entende? E a física quântica reconhece que a consciência é criadora da sua realidade. Né? O primado da sua realidade é exercido pela sua consciência. Entendeu? Tanto que existe uma cura chamada cura quântica. Para resumir o resumo dos resumos. Cura quântica é um modo de consciência chamado mente, que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Então, a doença, a estação final da doença é no corpo físico. Entende? E existe uma cura chamada cura mental, cura pelo poder da mente, cura pela energia mental. Entenderam? Então, veja, você pode ter uma cura médica, mas você pode ter uma cura pela força do seu pensamento. Você pode ter uma cura mental pela força da sua mente. Você pode ter uma cura pela sua própria consciência. Sua consciência cria realidades. Então, a sua consciência pode criar uma realidade chamada saúde. Por outro lado, pode criar uma realidade chamada doença. Entendeu? Então, pensamento, mente, consciência podem criar uma realidade chamada doença. Mas alma e espírito não. Alma e espírito, a única realidade que eles criam se chama saúde, alegria, felicidade, entendeu? Capacidade, cura, entenderam? Mas, veja bem, são dimensões superiores do desconhecimento, entende? Muitos aspectos de desconhecimento são desvendados através de agentes chamados gênios. O que é a genialidade? A genialidade é a busca do conhecimento, de resposta de um conhecimento que a maioria desconhece. Entenderam? Quando
você chama Albert Einstein de gênio, você está dizendo que Albert Einstein desvendou uma série de mistérios. Mistério porque era desconhecimento. Entendeu? Esse mundo não tem nada de misterioso. Tudo flui normal. A natureza tem leis eternas, imutáveis. Entenderam? Diferente das leis que os homens criam, que toda hora estão mudando. Leis sociais, financeiras, econômicas, leis judiciais, entende? Toda hora você vê assim, estão tentando fazer uma emenda à Constituição, ou seja, estão querendo mudar a Constituição, entendeu? Então, as leis humanas são totalmente removíveis, elas mudam toda hora de acordo com as necessidades do Estado ou daqueles que detêm o poder, entendeu? Diferente das leis naturais, né? O dia é o dia, a noite é a noite. Era assim há 1 milhão de anos atrás. É assim hoje. Daqui a 1 milhão de anos vai ser exatamente isso. Entende? Entende? Então, basicamente, é isso. Eu queria me estender um pouquinho mais hoje na cura mental, que é uma grande ferramenta de cura. É muito barata. Entende? Praticamente de graça. Entende? Mas, vejam vocês, todas as curas, quer você faça uma cura pela ciência médica, pelo pensamento, pela mente, pela consciência, pela alma ou pelo espírito, ela sempre tem que brotar de dentro de você para fora. Mas existem muitos fatores adjuvantes, fatores favorecedores para que uma cura aconteça, né? O médico é um agente curador que favorece tratamentos para a cura dos males que nos afligem. Entenderam? Na cura mental, veja você, existem também fatores adjuvantes que favorecem a cura mental. Entende? Mas a cura mental, veja bem, ela também não deixa de ser uma autocura. Tem que vir de dentro para fora. E, veja vocês que eu vou dizer, a cura mental é específica para a doença psicossomática. Entenderam? Se um mal é de natureza psicossomática, ele é suscetível a se curar pela cura mental. Entenderam? Porque a mente criou a doença. Da mesma forma, se ela tem o poder de criar a doença, ela tem o poder de curá-la. Entende? E os grandes fatores adjuvantes da cura mental são a sugestão, a hipnose, entende? A suntuosidade de um templo religioso, a eloquência, não é? de um locutor que está tentando fazer uma cura mental. É isso que se faz muito nos pátios, nos espaços religiosos, embora ele chame isso de cura espiritual. Entende? Não. É uma impropriedade chamar isso de cura espiritual. Não. Isso é uma cura por sugestão, pelo poder mental que faz brotar a cura de dentro do doente. É claro que para o doente pouco importa o mecanismo da cura, desde que ela venha. Entenderam? Mas a cura mental, ela é suscetível de vários fatores adjuvantes. Eu sempre digo, muitos espaços religiosos que são fazedores de milagres, que eles fazem? Penduram muletas, cadeiras de roda no teto, fotografias de antes e depois, entende? Tudo isso são fatores que favorecem ao doente o seu alto poder de cura mental. E elas podem acontecer. É uma ferramenta poderosa, nós usamos em nossa clínica isso, entende? Para que o paciente tenha mais força. Que o paciente em nossa clínica é um verdadeiro parceiro dos esquemas de tratamento. Ele tem que
está determinado a se curar. Ele tem que ajudar nessa cura. Entende? Nós nomeamos ele como principal fator da cura que ele busca. Entendeu? E nós estamos ali, em volta, tentando ajudá-lo. Bom, as nossas jornadas se desenvolvem, o tempo aqui passa muito rápido, né? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, né, eu tenho uma clínica em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. Nós atendemos sofredores crônicos, né, de doenças graves, de coluna vertebral, de joelho, de quadril, de ombro, de pés, de tornozelos, de punhos, enfim, doenças do sistema músculo-esquelético. As nossas palestras estão no YouTube, no Facebook. Se quiserem, acessem lá. Coloquem lá Rui com Y Mercúrio. Lá estão nossas palestras. Se quiserem fazer perguntas, o meu WhatsApp é 11 9 8081 1500. Meu WhatsApp é 11 9 8081 1500. Entendeu? O meu e-mail, ruicomy.mercurio@ig.com.br. Eventualmente, o telefone da minha clínica, 11 3661 4243. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Quero que vocês sejam sempre muito felizes. Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.